Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Retomamos o nosso estudo sobre a escatologia, que é a dimensão intrínseca de todos os tratados da fé, porque trata das coisas derradeiras, as coisas que acontecerão por derradeiro. Os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso são aquelas realidades que sucederão a nossa aventura aqui na Terra. Já existem, o purgatório não é eterno, o inferno não é eterno, portanto, não sempre existiu. Nas palavras de Jesus, foi preparado para o demônio e para os seus anjos. E não foi preparado por Deus, foi preparado pelo próprio demônio. O inferno passa a existir quando a natureza criatural, a começar dos demônios, se afasta de Deus. Deus não criou o inferno foi preparado pelo demônio, para o demônio e para os seus anjos e para as criaturas humanas que, por livre decisão, optarem contra Deus e nessa condição suas almas se encontrarem no fim da sua peregrinação aqui na Terra. Continuando o nosso estudo sobre o juízo. Todos haveremos de prestar contas a Deus dos nossos atos. Qual a matéria do juízo? O que será levado em conta no dia do juízo? Prestaremos contas a Deus de quê? Nós, recitando o ato penitencial, já sabemos. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Bons e maus. Boas e más. E já estamos estudando há 3 aulas, portanto há 12 programas de 15 minutos, que pensamentos são esses, que palavras são essas, que ações são essas, que omissões são essas. Continuando, agora nós vamos precisamente a uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo que requer de cada um de nós uma radicalidade. Isto é, em determinados momentos é preciso cortar e pronto. Cortar e basta. Romper e pronto. Excluir e assunto encerrado. O radicalismo ou é posto em prática em certas situações, ou nós poderemos correr o risco de condenação eterna. Portanto, o nosso juízo pode amargar tremendamente e nós poderemos por toda a eternidade no inferno. Deus nos livre dessa realidade de amargurar o fato de não termos, naquele devido momento, termos feito o devido corte, a devida exclusão, a devida cirurgia de exclusão na nossa vida. E, dito isso, já convido vocês a abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30. Vamos ao texto. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros,
a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Primeira pontuação é que aqui Jesus está usando uma linguagem comparativa. Jesus não está pedindo para nós cortarmos a mão, parte do corpo, não está pedindo para nós cortarmos o olho, mas está usando uma linguagem figurada. Por quê? Porque qualquer parte do corpo não é a razão do problema. Porque, na verdade, as partes do nosso corpo são todas marcadas por uma característica, a involuntariedade. Mão não tem vontade, olho não tem vontade, pé não tem vontade. A vontade é uma característica da nossa alma, Assim, a nossa vontade é quem orienta o movimento dos nossos olhos, para onde ele olha, para onde ele não olha, para onde ele fixa a sua atenção e para onde a mão se dirige, o que ela faz, qual o movimento que ela faz. Portanto, o problema na vida de um assassino que usa sua mão para atirar com uma arma e tirar a vida de uma pessoa, o problema não está na mão dele, o problema está na vontade dele. Da mesma forma, uma pessoa que utiliza o seu olho para assistir alguma coisa indevida no seu televisor, na sua TV por assinatura, no seu computador, o problema não está no seu olho, muito menos no computador, muito menos no televisor, nem na TV por assinatura. É uma questão que tem relação com a vontade. Portanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: teu olho é ocasião de escândalo para ti, o que há de se entender por isso? Isto é, se você se encontra numa ocasião próxima de pecar, você tem que romper com essa situação. Não quero, não aceito, não concordo, não fico, não digo, não assino, não participo, e assim por diante. Ou seja, o corte deve ser feito no rompimento, que se traduz por vezes em evitar, que se traduz por vezes em enfrentar, que se traduz por vezes em romper relações, afastar-se, distanciar-se e assim por diante. Onde está a ameaça aqui? E exatamente isso que será também objeto do juízo. É melhor você fazer isso do que você, por inteiro, com tudo aquilo que você tem de, aspas, autonomia, deliberação, tudo aquilo que você tem de autoafirmação, use aquilo que você quiser. Mas você, quando podia evitar, não evitou. E isso fez com que você consentisse, fez com que você mergulhasse, fez com que você aceitasse, fez com que você anuísse. E se tudo isso que eu acabei de dizer foi em pecado mortal, isso terá consequências na eternidade e se chama fogo do inferno, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. O que é perder um dos membros? Não é perder uma das partes do corpo, não é amputar a mão, se é que ela esteve envolvida no pecado. Perder significa, nessa hora, aquilo que poderia ser um ganho para mim. Eu perdi porque não disse, porque não fiz, porque não assinei, porque não participei, porque não anuí, porque, enfim, rompi, me afastei, me distanciei e assim por diante. Ou seja,
No dia do juízo, lamentavelmente, ou graças a Deus, muitos precipitar-se-ão no fogo do inferno precisamente por isso. A capacidade de decidir, de se insurgir, de protestar, de negar, de não concordar, de não aceitar, de se afastar, tudo isso permanece dentro do nosso coração. A capacidade que nós temos de dar uma resposta pronta e imediata sobre uma possibilidade de pecado. Chamemos ela de circunstância de pecado. Chamemos ela uma pessoa que se apresentou, que propôs, que sugeriu, que tentou. Isso tem muitas aplicações. Corta essa mão. Os padres da igreja, por vezes, chamam essa mão, e mão é uma realidade tão próxima da gente, não é? Às vezes, a mão é o próprio amigo, às vezes a mão é o próprio pai, às vezes a mão é a própria mãe, às vezes a mão, o olho, é o próprio filho, às vezes a mão é um bispo, às vezes o olho é um padre, às vezes é um... Quem foi que procurou Jesus para dar um conselho horroroso? E Jesus cortou esse olho direito, cortou sumariamente. Para trás, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pronto. Aqui está um exemplo clássico de como aplicar esse princípio. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Isto é, cale a boca. Isto é, não admito isso, ou então esse conselho não é de Deus, ou então eu não concordo com esse tipo de coisa. Às vezes não é somente um conselho, é uma proposta de vida. A jovem que está para casar e começa a descobrir os defeitos do seu noivo, e não são defeitos quaisquer, porque todos nós temos nossas limitações. No tempo do namoro e do noivado, certamente vocês, esposas, certamente vocês, esposos, viram, conheceram, ponderaram as limitações do outro, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, e apesar disso decidiram casar, certo? Mas a ponderação é nesse sentido: tal defeito, tal pecado é administrável, pode ser superado, existe boa vontade da pessoa de crescer, de se aperfeiçoar no Senhor por uma vida de oração, tudo bem. Se eu for extremamente exigente, exigir que um namorado meu, diz a jovem solteira, não tenha defeito nenhum, eu vou casar com um anjo, ou na verdade eu nunca vou casar. Enfim, porque todos temos nossas limitações, eu também tenho as minhas limitações, enfim. Mas há certos defeitos, há certas atitudes, sobretudo quando elas são reiteradas. Não é só uma vez que ele bebe, mas 2, 3, 4, 5, e não se controla diante da bebida ou de outra coisa, é droga, é um determinado comportamento, é uma atitude que fere, que ofende a Deus. O cortar o olho direito significa: eu tenho que acabar esse namoro, eu tenho que acabar esse noivado, porque minha salvação pode estar em risco, e também dos filhos que vierem a nascer dessa relação e assim por diante. São medidas, digamos assim, traumáticas, e tem outro nome. Corte é ou não é traumático? Passar o bisturi é ou não é traumático? Pois bem, tais situações, se não forem, e claro, há situações e situações, às vezes o drama, porque tem outras pessoas envolvidas, tem questões delicadas aí envolvidas nessa situação, desse corte, desse drama, e às vezes é cancelar um curso, é deixar um emprego, enfim, são tantas as situações em que essas imagens de Nosso Senhor se aplicam, que nem posso procrastinar, porque aqui passaríamos o dia inteiro a citar exemplos. Em todo caso, é a salvação eterna da gente
que deve ser o pano de fundo das nossas relações, das nossas circunstâncias, dos momentos que nós vivemos, das situações que nós passamos, pelas quais nós passamos e que às vezes vai demandar, vai exigir isso. Eu tenho que cortar, eu tenho que ter um ponto, dar um ponto final nisso. Isso tem que acabar, não pode continuar mais. Às vezes esse corte tem que ser imediato, como Jesus fez quando chegou no templo e o viu profanado. Não teve conversa, não teve diálogo. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Meteu o chicote para cima. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, nós continuaremos a matéria do juízo final. Até lá.